Nós vamos ler o versículo 25 em diante. Livro de Mateus 14, versículo 25 em diante. Quem encontrou, diga amém, irmão. Nos diz assim a palavra de Deus: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graça te damos por tudo que já tem sido até esse momento realizado, Pai, pela abertura do culto, um momento de oração no começo do culto, Pai. Senhor, pelos testemunhos dados e pela tua presença nesta casa. E eu creio, Senhor Deus, que muito mais o Senhor vai fazer dentro desta casa, Senhor Deus. Pai da glória, que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, Pai. Nesses minutos que nos resta, fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, e não aquilo que nós queremos. Deus eterno, Senhor, fale conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, os irmãos já conhecem essa passagem onde fala a respeito que Jesus anda sobre o mar, sobre as águas. E essa situação aconteceu, irmãos, quando Jesus, ele fez um convite, ou deu uma ordem para os discípulos, dizendo: olha, vamos passar para outra banda. Jesus havia convidado para que os discípulos fossem para outra banda do mar, e que entrassem no barco. E quando eles entram no barco, irmãos, Jesus, ele olha para eles e diz: olha, só que vocês vão na frente, eu vou ficar aqui mais um pouco, eu vou terminar aquilo que eu comecei, quem sabe pregando a palavra, orando pelos enfermos, falando com as pessoas. Então os discípulos foram na frente remando, sem a presença de Jesus fisicamente. E quando eles estão remando, irmãos, diz a palavra de Deus que já no meio do mar eles se cansaram, eles se fadigaram, eles já não conseguiam, porque as forças lhe eram o contrário. Havia vento que batia contra o mar, tempestade. Então muitas coisas dificultavam para que os discípulos continuassem aquela jornada. E o tempo havia passado, as horas, e nada de Jesus aparecer. Existe um momento na nossa vida, irmãos, que às vezes pensamos que Jesus se esqueceu da gente, que Jesus, será que ele me abandonou, deixou caminhar sozinho? Eu estou enfrentando este mar, estou enfrentando esse desafio, essa luta, e parece que eu estou remando contra as minhas forças, parece que eu estou remando contra os meus problemas, e Jesus parece não estar presente no meu barco. O barco, ele fala da sua vida, e diz a palavra de Deus que os discípulos, já preocupados, já sem força,
e aguardando Jesus e nada de Jesus. Porque é assim mesmo, irmãos, quando sentimos a ausência do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, fica um vazio, e aquele vazio parece que nada consegue preencher, nem palavra, nem cântico, nem amizade, porque existe um vazio. Mas eu quero te trazer uma boa notícia, que esse vazio que às vezes invade o seu coração, o único que vai preencher esse vazio se chama Jesus, e Ele está aqui no momento certo, na hora certa, e Ele está com você nesta noite. Ele deixou você remar, Ele deixou você caminhar com as suas pernas, e houve um silêncio da parte dele, mas nunca Ele deixou de assistir a sua vida, nunca deixou de ouvir a tua oração. Sempre Jesus esteve do seu lado, mas Jesus precisava provar a fé daqueles homens. Não existe, irmãos, vitória sem luta, não existe vitória sem problemas, não existe um homem ou uma mulher sincera a Deus se não for passado primeiro pela fornalha de Jeová, pela aprovação. Não, irmãos, o Senhor te conhece, a mim e a você, quando Ele nos prova na sua fornalha, no vendaval, na tempestade, quando você parece estar remando sozinho, mas você não está sozinho e nem sozinha, Ele está com você. Mas quando você fica sozinho, o que você fala? O que você faz? Como você caminha? Quando essa experiência bateu na sua porta e você sentiu-se vazio e sem a presença de Jesus, você questionou Ele, você reclamou da sua situação, você ignorou, você maldisse, você parou, você desistiu. O que você fez quando você se sentiu ausência de Jesus? As provações que eu e você passamos não é para te derrubar, nem mesmo te destruir. As provações é para que você tenha experiência com o seu Deus. Porque Deus, irmãos, Ele precisa moldar a minha vida e a sua vida, o meu caráter e o seu caráter, como falamos na forja. Às vezes, irmãos, Deus, Ele quer nos dar experiência, mas somos reprovados na primeira provação, no primeiro desafio, sendo, irmãos, que no momento da vossa adversidade é para que você glorifique a Deus, ainda que gemendo e chorando, você pertence a Ele. Porque quando estamos vazios, ou sentimos que Jesus está ausente de nós, irmãos, nós erramos, nós pecamos por causa do vazio, fazemos coisas erradas, tocamos em coisas erradas, vemos coisas erradas, por causa desse vazio. Mas quando você se dedica a aproximar-se de Deus, esse vazio ele sai, e a presença do teu Deus passa a habitar em você. Não tem como você pecar se esse vazio for preenchido pelo poder de Deus. Sabe por que pecamos? Porque você está vazio. A culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. É nós que vamos afastando da presença de Deus. Mas pastor, como? Porque não oramos.
não cultuamos, não adoramos a Deus em espírito e verdade. O nosso vazio precisa ser preenchido com tempo para Deus. Preencher com conversa, preencher com passeio, preencher com passatempo não vai preencher nada, irmãos. Nós preenchemos o nosso vazio com o poder da oração, da palavra de Deus, da vigilância. Ele se aproxima da tua vida. Ore calabachaias. O discípulo, irmãos, estava aguardando Jesus, mas já estavam com medo. E o medo te faz errar. A ausência te faz errar. Mas quando você sente ausência, se aproxime de Deus. Mas como? Você tem que vir ao culto. Você tem que orar. Você tem que procurar uma pessoa espiritual para te ajudar, entendeu? Não adianta você procurar somente uma amiga ou somente um amigo. Não! Você precisa procurar um homem espiritual, uma mulher espiritual, um moço espiritual, uma moça espiritual. Quer preencher o vazio? Se preenche da espiritualidade com Deus. Jesus, irmãos, Ele tem o momento certo e a hora certa de te abençoar. Olha essa leitura. Jesus, então, Ele vem andando sobre as águas, vem caminhando sobre as águas, em direção aos discípulos. Ele havia deixado os discípulos navegar naquele barco, provando a fé deles. Existe um momento que o Senhor precisa deixar você sozinho para ver como você vai se sair na presença dele e na presença do mundo. Mas quantos troca a presença de Deus pelo mundo e se decepciona, sofre, quebra a cara, irmãos, padece? Mas sabe, o amor de Deus, ele é tão grande que ele manda uma mensagem, aleluia, usa a criança, usa o motorista de ônibus, usa o motorista do Uber para falar com você que o seu lugar é na casa do Senhor. E por que você tem buscado outros lugares se o Senhor já falou com você que o seu lugar é aqui? Percebe, Jesus vem andando sobre as águas. E lá distante, irmãos, os discípulos começaram a olhar aquilo e começaram a gritar. Começaram a ficar com medo e dizia: é um fantasma. Era um fantasma. Oh, irmãos, nós temos que ser espiritual para não confundir a bênção de Deus com um fantasma na sua vida. Porque se você confundir, você vai pegar um fantasma, um pesadelo para a sua vida, um escárnio para a sua vida, um sofrimento para a sua vida. Se você não entender o que Deus tem com você, você vai sofrer. Jesus, irmãos, ainda deu um aviso: sou eu que estou andando sobre as águas, sou eu que estou no controle da sua vida. Sou eu que faço como quero. Como você está na minha presença nesse período que você se sentiu sozinho e sozinha? A bênção
estava a caminho do barco. Olha aí, irmão, o Senhor dizendo pela sua palavra: a bênção está de caminho até o seu barco, para a sua vida. Mas não confunda, o inimigo vai querer confundir a sua mente. Mas ele está avisando: estou indo de encontro a você, na sua casa, na sua causa. Tenho contemplado o teu coração, te aquieta, espera em mim, porque eu estou fazendo uma grande obra. Glória a Deus! Os discípulos, com tanto medo que estavam, um deles resolveu: olha, Senhor, se és tu que está dizendo que é Jesus, irmão, tira a dúvida, tira tudo do teu coração. O Senhor fez uma promessa para você. Você precisa guardar ela cantando e fazendo a vontade de Deus, e não fazer parada ou parada. Não recebe de jeito nenhum. Então Jesus disse, em outras palavras, poderíamos interpretar: se você tem dúvida, se você não acredita, se você acha que não sou eu, então vem. Irmão, ninguém pode caminhar sobre dúvida. Ninguém pode servir a Deus com dúvida. Um pelar e um pecar não dá certo. Você vai afundar. A gente vê pregadores dizer: irmãos, Pedro andou sobre as águas, irmãos, vem andar sobre as águas também. Deus te deu sua autoridade, irmãos. Leia a Bíblia. A Bíblia está dizendo que Jesus autorizou, porque Pedro estava com dúvida que era Jesus. Jesus, irmãos, não queria que Pedro saísse do barco, não queria que Pedro descesse do barco, porque o barco era o lugar, irmãos, que ele mandou você esperar. É Jesus que vai até você, e não você vai passar os limites de Deus para receber. Não é tempo. Pedro vem andando um pouco duvidoso, não sabia se ria, se olhava fixo, mas Pedro olhava mais para as ondas que se mexiam e o vento forte do que olhar para Jesus. É isso que acontece quando o crente está em cima do muro. Ele anda no vento e na tempestade, não consegue olhar para Jesus, não consegue se afirmar e acaba indo ao fundo. Mas hoje é noite que o Senhor Jesus Cristo te convida para estar de pé. Vem, Pedro. Então Pedro, irmãos, ele começa a andar sobre o mar. Existe coisa, entenda aí, irmãos, existe coisas que Deus permite, não que é da vontade dele, entenda bem. Ele permitiu por causa da sua teimosia, mas não é da vontade dele. Ele permitiu, mas a vontade de Jesus era que Pedro ficasse esperando dentro do barco, na posição, orando, jejuando, buscando, cultuando, servindo ao Deus fielmente. Como uma pessoa desce no lugar como o mar, com vento e tempestade, cheio de dúvida, para seguir Jesus? Não consegue. Se você deixar o vento, ficar olhando para o vento, os problemas aí do mundo, desta terra, desta vida, sempre olhando, você não vai alcançar Jesus. É Ele que vai acabar te buscando,
quando você estiver perecendo, mas não é isso que o Senhor tem para você. Mas tem pessoas que parecem que gostam de atravessar o farol vermelho, gostam, irmãos, de provocar Jesus. Irmão, quem é o homem, a mulher, para provocar o Criador? Entenda, Ele que tem que ser adorado, servido e buscado, irmãos. Glória a Deus. Pois Ele disse: aquele que pede, recebe. Se você não busca, se você não ora, se você não se dedica, como você quer exigir de Deus? Como? Pedro, irmãos, diz que de tanto olhar para o vento e para as ondas, ele começou a afundar. Entende? Começou a afundar. É como Deus dissesse: assim está a sua vida aqui nessa noite. Ore calabachúria. Assim está a sua vida nesta noite. Você está afundando, mas o Senhor Jesus, Ele está aqui nesta noite para te resgatar. Você sabe que o Senhor está falando com você, porque Ele te ama, Ele se preocupa com a tua vida. E aqui diz a palavra de Deus que Pedro clamou: Senhor, me socorre, não me deixa perecer, Senhor. Então Jesus foi até ele, andando sobre as águas, estendeu a mão e tirou ele do fundo antes que ele morresse. E ainda disse: Pedro, homem de pouca fé, por que você duvida que sou eu? Irmãos, não se precipite. Se o Senhor mandou você ficar no barco, Deus quer dizer: fica firme na minha presença. Não é dessa maneira. Busca a minha presença, que eu tenho tudo preparado. Vitória, irmãos, se vence na batalha. Vitória se vence, irmãos. As lutas se vencem é orando, lendo a palavra, cultuando, irmãos. Eu costumo dizer, irmãos, que a ausência de Jesus na nossa vida, irmãos, é terrível. Principalmente uma pessoa que se afasta do caminho do Senhor, conhecedor da palavra, e acaba andando um pouco receoso pelas ruas, sabendo que se morrer naquele momento não vai para um lugar bom, sabendo que aquela voz do Espírito Santo tem chamado ele, tem chamado ela: olha, você precisa voltar, eu tenho um plano na sua vida. E aqui, irmãos, Jesus, ele entra no barco, põe em rosto, irmãos, a dúvida de Pedro. Existe coisa, irmãos, que Jesus não mandou você fazer. Existem coisas que Jesus não te deu ordem, mas você tem passado na frente de Deus. Será que você prefere sentir na pele o sofrimento, o castigo pela desobediência, por não esperar o Senhor? Não é isso que Deus tem para a tua vida. Se aproxime-se de Deus e preencha este vazio na sua vida. Quando nós fazemos isso, irmãos, a nossa alma se alegra. Nós sentimos uma alegria que nos faz chorar, que nos faz querer cantar, estar na igreja. Quando você sente isso, irmãos, é porque a presença de Deus está com você. Quando você deseja ir ao culto, quando você deseja orar, é onde você vai receber a tua resposta, é onde Deus vai te dar aquilo que você pede.
Mas como eu vou receber lá fora? Como eu vou receber participando das coisas deste mundo? Não tem como você vai receber. Mas nessa noite, irmãos, o meu conselho como pastor: busca o Senhor, se dedique. Queremos ver Deus usar vidas aqui nesse lugar, batizar com o Espírito Santo, curar, levantar profetas, revelar, manifestar glória, porque o nosso Deus está aqui nessa casa, irmãos. Nós sentimos Ele, foi igual lá na Forja, irmãos. Sentimos a presença do Espírito Santo. Ele fez algo naquele lugar, vai continuar fazendo. Tem o grupo das irmãs, que intercessoras. Esse grupo, irmão, se você está aflito, irmã, se você está com problema, vai se unir ao grupo da intercessora. Diz que você precisa, que você quer um milagre, que você quer mudança na sua vida. Isso é se aproximar de Deus. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém, irmão. Amém.